Pegue sua Bíblia, por favor. Nós estamos terminando a nossa série de sermão, né? Sobre esse tema. Sai daí. Aí. Tenha calma e siga em frente, né? Então, nós falamos sobre tenha calma, né? E mantenha a fé. Primeira vez, primeiro domingo. Depois a gente falou tenha calma e reprograme a sua vida, que foi domingo passado. E hoje a gente vai ver uma coisa muito interessante. Então a gente está terminando essa série de sermões. Eu queria que você abrisse nesse texto, 1 Reis, capítulo de número 19. A gente tem trabalhado sobre como procedermos nas dificuldades e tempestades que surgem na nossa vida. Então a gente viu como manter a fé, a gente viu como reprogramar a nossa vida, e hoje a gente vai ver o último tema dessa série. 1 Reis, capítulo 19. Se você não tem Bíblia, vai de carona com quem está do seu lado, certo? Para ele acompanhar a leitura com você, para você não perder nada, tá bom? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá deixou o seu servo, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, deitou-se, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta e coma, pois sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão tentando matar. O Senhor lhe disse: sai e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão tentando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas
não o beijaram. Até aí, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revela através dela para nós. E nós estamos aqui porque o Senhor fez com que nós estivéssemos. Talvez, Senhor, o nosso cansaço da semana, as coisas que nós tínhamos que fazer e resolver, serviram de obstáculo para a gente não estar aqui. Mas o Senhor tocou o nosso coração, a gente rompeu tudo isso. Estamos aqui porque o Senhor assim o quis. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa muito mais do que o Senhor tem nos abençoado até agora. Fala com a gente. Abre os nossos ouvidos para te ouvir. Abre os nossos olhos para te ver. Abre o nosso coração para poder sentir o teu amor, o teu toque na nossa vida. Estamos dispostos a ouvir a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Terceiro e último tema da nossa série de mensagens. Mantenha a calma e saia da caverna. Diga para a pessoa que está ao seu lado, hoje você vai aprender a sair da caverna. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes as dificuldades da vida, as coisas que surgem, que são inesperadas às vezes de repente, elas nos levam a um processo de esgotamento. É semelhante ao fogo numa lareira que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e vai deixando na grelha cinzas. Então você vê aquelas cinzas e a vida parece como se fosse aquele monte de cinzas. Tudo queimado. E aí a gente se pergunta assim, mas se Deus se importa comigo, como é que Ele pôde permitir que isso acontecesse? Nesse momento, até Deus é visto como um inimigo pela gente. Nesse momento, a gente vê Deus sobre o mesmo juízo que fazemos com as pessoas que nos feriram, que nos magoaram. Isso é muito perigoso. A gente acaba colocando Deus no mesmo balaio. Deus não está contra você. E Ele pode ajudar a reordenar as prioridades da sua vida. Ele pode ajudar você a fazer com que a sua vida se normalize. Então você imagina um quadro de você si mesmo livre do desânimo. Imagine um quadro de você mesmo vivendo sob o fluxo da graça de Deus, da aceitação de Deus. Quando esse tipo de descanso, de refrigério, de libertação vem sobre a nossa vida, as críticas que podem surgir depois, elas parecem que batem numa parede e voltam. O que aconteceria se você amasse a si mesmo o quanto Deus te ama? O que aconteceria se as atitudes que você tem, ou as atitudes que Deus quer que você tenha, orientassem os seus relacionamentos? O que aconteceria? Como você ordenaria as prioridades da sua vida como um homem, uma mulher de Deus, comprometido a receber e comunicar a esperança da graça de Deus? Como é que isso afetaria a sua vida? Deus, Ele pode fazer com que fogo surja das cinzas. Ele pode trazer vida nova onde só tem cinzas. Deus, Ele não pode só fazer com que o fogo surja da cinza em si, mas Ele pode usar os gravetos da nossa rendição, da nossa disposição de espírito, para a gente poder ser inflamado de novo, com alegria, com coragem, com disposição. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós, sem exceção, experimentamos desânimo. Em maior ou menor grau. O problema não é a gente experimentar o desânimo. O problema é a gente permanecer nele. O problema é a gente permanecer nele de tal ponto que o desânimo nos leva à depressão e uma depressão nos leva à morte. Esse é o problema. Às vezes a gente está desanimado e não é pecado a gente ficar desanimado. Mas às vezes você não levanta legal, você não dormiu legal, está com cara de uva passa, não está legal aquele dia. Não tem problema quanto a isso. O problema é a gente levantar todo dia, sim. O problema é a gente ir afundando nisso todo dia. De modo que a gente não consiga mais sair, que a gente não consiga mais ver esperança, e que tudo que a gente vê se ficou cinza. Tudo que a gente vê se tornou escuro. Tudo que a gente vê não tem luz. A gente não vê as coisas coloridas mais. A gente não consegue mais ver beleza.
O desânimo tem essa capacidade. Algumas raras vezes, pessoas que experimentam o desânimo se veem livres desse mal-estar espiritual. Então essa mensagem que eu estou pregando hoje aplica-se a 3 tipos de pessoas. Veja se você se encaixa numa delas. Há aquelas que sofrem da enfermidade espiritual do desânimo, está sofrendo agora mesmo enquanto eu estou pregando. Outras pessoas conheceram esse vírus da debilidade da alma no passado e hoje sabem que estão próximas de um ataque do desânimo de novo. E ainda outros estão preocupados com aquelas pessoas que estão perto deles, seus entes queridos, pessoas que amam, que estão imobilizadas pelo desânimo e quer ajudar essas pessoas a sair do desânimo. Essa profunda preocupação, esse profundo amor que você tem, e que eu tenho também, eu desejo que você ganhe forças hoje para enfrentar o desânimo, para que você seja curado, para que você seja transformado, para que você seja colocado de pé mais uma vez. Irmãos, mais uma vez eu fico espantado com a maneira prática que a Bíblia nos ajuda a achar respostas. Com a maneira prática que a Bíblia nos ajuda a achar as respostas que a gente precisa. Elias, o profeta, é um caso claro de desânimo. O que aconteceu e o que Deus fez para curá-lo deixa bem claro a maneira que nós somos levados ao esgotamento total. E a história do que o Senhor pode fazer com que o fogo surja das cinzas. Quem era Elias? Elias era um tesbita de Gileade, uma região norte da Palestina, ao leste do Rio Jordão. Deus o chamou para ser profeta numa época de crise em Israel, durante o reinado do rei Acabe. Esse rei era fraco, era um rei vacilante, era um rei que não tinha opinião própria, era um homem que não tinha temor de Deus. E o pior, esse cafajeste se casou com uma mulher pior do que ele, chamava-se Jezabel. Ele se casou com Jezabel, que era uma estrangeira, natural de Tiro. E ela trouxe com ela todos os sacerdotes e a adoração a Baal e Astarote lá no reino de Israel. E aí o que aconteceu? A sua paixão e a sua supressão oculta a Deus, o estabelecimento da adoração a Baal, fez com que ela colocasse aquilo como religião nacional. Como alguns anos atrás, alguns séculos atrás, tinha aqui no Brasil. Existia uma religião nacional, ninguém podia ter outra religião. E ela então, como rainha, instituiu que a adoração a Baal era religião nacional. A rainha não só promovia uma mistura de religiões, mas ela promovia o culto exclusivo a Baal como Deus de Israel. E no momento mais tenebroso do reino que você pode imaginar, o Senhor envia Elias. O Senhor envia esse homem. E ele vai lá diante do rei. Lá em em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Ele vai lá diante do rei. E ele diz assim: Rei, o negócio é o seguinte. Vocês estão adorando aí Baal como Deus aqui sobre a nossa terra, sobre Israel. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Tão certo como vive o Senhor, não vai chover, não vai cair orvalho na terra, enquanto eu não disser. Para que vocês saibam que Deus é Deus sobre Israel, não vai chover nessa terra enquanto eu não disser. Irmãos, nós estamos sofrendo com quase 60 dias de seca. Faz 60 dias aproximadamente que não chove na nossa região, em boa parte do nosso país, e a gente está sofrendo com isso. Sabe quanto tempo ficou sem chover sobre Israel? 3 anos e meio. 3 anos e meio ficou sem chover sobre Israel. Não foram 60 dias. Um pouquinho mais do que isso. E aí, com isso, ele deixou o rei ponderando lá sobre o que ia acontecer, e teve início uma longa seca, como disse Elias. O que ele faz? O Senhor manda ele para um ribeiro, em Querite, porque não ia ter chuva, ia faltar água. Correto? O Senhor manda ele lá no ribeiro. E ele passou a morar, durante 3 anos e meio, ele mora lá no ribeiro de Querite. E olha que coisa interessante. De manhã,
E de tarde, corvos, aves de rapina, vinham trazer para ele no bico carne e pão. Todo dia, e ele tomava da água do ribeiro. Todo dia os corvos traziam para ele carne e pão. E ele passou 3 anos e meio lá vivendo de carne e de pão que os corvos traziam para ele e ele comendo daquilo. Ele foi alimentado então. Em seguida, logo depois, o Senhor conduz ele a Serepta, a uma cidade de Sidom, onde ele ficou aos cuidados de uma viúva. O Senhor multiplicou milagrosamente os recursos dessa mulher, você conhece a história, de modo que ela pôde alimentar o profeta. E depois da confirmação da mão do Senhor sobre ele, Deus fez com que ele ressuscitasse o filho dessa mulher. Esse menino, um menino, mais ou menos 12 anos, morreu, e ele ressuscita um menino. Então o Senhor desejava que seu profeta tivesse certeza do seu poder. Uma vez que nada podia acontecer através de nós, que não tenha sido demonstrado em nós, o Senhor preparava Elias para confiar plenamente no Senhor, o Deus do impossível. Era um preparo com Elias. Ele desejava e ele devia se apresentar de novo a Acabe, para combater os profetas de Baal. Então Elias retorna à presença de Acabe, para pôr um fim nessa questão. Lá está em 1 Reis, capítulo 18. E ele fala assim, junta todos os profetas no Monte Carmelo. Junta esses homens lá, que comem da mesa de Jezabel. E Acabe aceitou o desafio, convocou todo Israel, todo o povo, diante do Monte Carmelo, e todos os profetas estavam lá em cima. Quando o povo chegou, os sacerdotes chegaram, Deus usou a boca de Elias e disse assim, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. E o povo disse, é boa essa palavra. E a batalha começou. Então os profetas de Baal, eles juntaram os sacrifícios, e o desafio era o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E cada um cortou os seus sacrifícios, colocaram em cima do altar que eles haviam montado. E aí, Elias falou para eles, agora vocês podem clamar. Clama a Baal, para que ele mande fogo sobre a oferta. E eles começaram a clamar sobre Baal, para Baal. E obviamente Baal não mandou fogo nenhum. E eles ficaram de manhã até mais do meio-dia. E Elias ficava tirando sarro ainda. Ele falava assim, olha, chama mais alto. Quem sabe ele tenha ido no banheiro. Chama mais alto. Quem sabe ele foi viajar. Vamos, grita mais alto. Eram 450 homens. Eles estavam gritando mesmo. Você imagina a zona que virou aquele negócio. E aí, o que acontece? Elias fala assim, agora vocês vão fazer o seguinte. Pega 12 barris de água. 12 barris e joguem sobre a oferta. E eles jogaram 12 barris de água sobre a oferta. E Elias clamou uma só vez. Uma só vez. Responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que Tu és Deus. Tu és Deus. Sabe o que aconteceu? Caiu fogo do céu no altar, queimou um boi inteiro, consumiu um boi inteiro, e ainda assim, aquela água que estava lá, ela secou. Então você imagina a quantidade de fogo que caiu do céu para que isso acontecesse. E aí, o povo se prostrou e começou a dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Não podia continuar daquele jeito, lógico, ele ganhou a batalha, os profetas tinham que morrer, ele matou os 450 profetas de Baal à espada. Todos os 450 foram mortos ali. E aí depois, foi o momento de orar por chuva. Fazia 3 anos e meio que a terra não tinha chuva. Então Elias estava lá no Monte Carmelo, o que ele fez? Ele começou a clamar por chuva. Senhor, manda chuva. E ele orou 7 vezes. Olha que coisa interessante, 7 vezes. Na primeira vez não apareceu nada, na segunda não apareceu nada, na terceira nada, na quarta nada, na quinta nada. Na 7ª vez, apareceu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Um punho fechado, assim no horizonte. Elias falou para o servo dele, avisa Acabe para aparelhar a carruagem dele, porque vai vir chuva, e não vai ser pouco. E de fato, na hora que Acabe acabou de aparelhar
a sua carruagem, entrou na carruagem, caiu um pé d'água, uma forte chuva caiu. E sabe o que Elias fez para não tomar chuva? Ele saiu correndo. Ele saiu correndo e ele estava tão forte e vigoroso que ele ultrapassou a carruagem de Acabe, correndo. Então você imagina como é que ele estava. Naquele dia então, espetacular acontecimento, Elias estava exausto. Ele havia despendido todos os seus recursos físicos e espirituais no trabalho do Senhor e não restava nada. O fogo do Senhor descera sobre o altar, mas o fogo de Elias tinha se apagado. Psicologicamente, ele não estava preparado para a prova mais cruciante que ele haveria de enfrentar. Jezabel ficou furiosa. Contou para Acabe. Quando Acabe contou para ela da matança dos profetas. E ela enviou um recadinho para Elias. Ela falou assim: Elias, olha, façam-me os deuses o que eles quiserem. Se amanhã, a essa hora, eu não tiver acabado com a sua vida, como você acabou com a vida dos 450 profetas. Você vai ver, ela jurou por ela mesma, que amanhã, um dia depois, ele ia estar morto. Em outra ocasião, se fosse antes, ele ia ter recebido esse bilhetinho, esse recadinho, um spam, né? Um e-mail de spam que você recebe. Você deleta, joga na caixa, no lixeira e acabou. Era assim que ele ia receber mensagem. Mas, como ele estava fragilizado, dependendo de tudo que tinha dentro de si, que ele colocou na batalha pelo Senhor, ele se abateu de um ânimo insuportável, de um desânimo insuportável. E aí o que ele fez? Ele pega e ele foge. E ele desce numa espiral de dúvida íntima, para o desapontamento. E desse desânimo, ele atingiu o fundo, ele atingiu o desespero. Ele disse para o Senhor o seguinte: Senhor, basta! Toma agora a minha alma, a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pede para si a morte. Ele pede para si mesmo a morte. Ele fala: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. O que é isso? Esgotamento total. Esgotamento. Os componentes do que eu chamo de complexo de Elias. Complexo de Elias. Então, há 5 fatores que contribuíram para o desânimo de Elias. Olha lá. Primeiro, eu quis falar isso para você para que você tivesse interação com a história, se você não conhece. Primeiro, 5 fatores que contribuíram para o desânimo dele. Primeiro fator, exaustão. Ele estava completamente exausto. Você imagina, acordar cedo, ir lá para o monte, aquela batalha intensa, que era uma batalha espiritual, aqueles 450 profetas clamando para que Baal enviasse fogo, e ele está ali, em oração, pedindo para que Deus faça o milagre dele. E depois ele pega uma espada e mata 450 homens. Você acha que os homens ficaram paradinhos para ele matar? Não. Tem uma outra tradução que diz que ele despedaçou os 450 profetas. Matar um homem já não é fácil, imagina 450. Ele matou 450 homens. Tá. Ele estava exausto. Não há exaustão tão perigosa quanto a que vem de nós nos esforçarmos demais por causas justas. Olha só. Quando você está certo e você se esforça demais para que aquilo firme, para que aquilo permaneça, e não dá certo do jeito que você acha que tem que dar, você fica mais exausto ainda. Elias, ele tinha desprendido todas as suas energias por Javé, pelo Deus de Israel. Em vez dele ter sido um canal do seu poder. Deus respondeu com fogo sobre o altar, mas Elias achava que a demonstração do poder de Deus dependia da sua pregação e da sua persistência. Ele não percebeu que lhe custara restabelecer Deus como Senhor de Israel. Ele não percebeu quanto que isso custou para ele. Ele estava exausto, fisicamente, psicologicamente,
e emocionalmente exausto. Segundo, ingenuidade. Segundo fator que levou Elias a uma depressão é que ele foi muito ingênuo. Ele simplesmente acreditou que a derrota dos 450 profetas de Baal acabaria com a ameaça do mal em Israel. Acabaria, não. Agora, ele tinha só tocado a ponta do iceberg. A batalha dele de uma vez por todas, né? Ele achava que ia ser uma vez por todas, teria sido apenas o início. Era só o começo. Mas ele estava cansado demais para perceber isso. E a ameaça de Jezabel era tudo o que faltava. Quando nós estamos abatidos, basta um aborrecimento pequenininho para derrotar a gente. Uma coisa simples. Quando a gente está desanimado, uma coisa simples basta para derrotar a gente. Estava conversando com um pastor, amigo nesses dias, e ele contando da situação que estava acontecendo na igreja dele. E ele disse assim para mim: eu estou ficando neurótico. Eu falei: por quê? Ele falou assim: por quê? Porque quando eu passo na rua e a pessoa me cumprimenta, eu acho que ela está do meu lado. Quando a pessoa passa e não me vê, não me cumprimenta, eu acho que ela está contra mim. Quando você está desanimado, esse é o perigo. A pessoa não te viu na fila do banco. Ela passou preocupada com o cheque que ela tem que pagar. Mas você acha que ela está contra você. O que essa pessoa tem contra mim? Essa pessoa não me cumprimentou. E aí a pessoa coloca um recadinho no Facebook, você acha que é contra você. Tem alguma coisa contra você. Dá para entender isso? Quando a gente está desanimado, parece que uma sujeirinha pode nos derrotar. Todas as vezes que supomos que a realização de alguma tarefa que o Senhor faz vai dar cabo na batalha, e não acontece do jeito que a gente espera, a gente se sente derrotado. Em contraste com os generais como Napoleão e Washington, que jamais foram tão perigosos como depois da derrota, Elias e muitos de nós somos extremamente vulneráveis após uma vitória que nos esvazia dos nossos recursos humanos. Quando uma vitória vem, tome cuidado depois da vitória. Fique esperto depois da vitória. Eu sempre converso com gente que se esgotou completamente no trabalho de Deus. São pastores, líderes de igreja, membros de igreja, pessoas ativas em boas causas. A nossa atividade para Deus pode ser a mais perigosa ameaça ao nosso relacionamento com Ele, se a gente preferir trabalhar mediante os nossos próprios esforços do que diante o fluxo do Espírito Santo. A mudança de uma dependência de Deus para o nosso próprio esforço é autojustificante. A gente está trabalhando para Deus. Eu estou trabalhando para o Senhor. Então o nosso trabalho para Deus pode resultar numa fonte de orgulho e extensão dos nossos próprios egos. E eu vejo isso acontecer de 3 maneiras. Primeiro, há aqueles que surgem com boas ideias, que embora sejam dignas, não foram enviadas por Deus. Pastor, eu tive uma ideia fantástica para fazer a igreja crescer. Amém, irmão? Glória a Deus. Foi enviada por Deus? E aí a gente espera que Deus confirme a boa ideia que a gente teve. A gente espera que Ele chancele. Foi uma ideia que eu tive. A gente espera que Ele assine embaixo, a fim da gente estar preparado para determinar o que é a sua vontade. A segunda maneira é a mais frustrante. Normalmente, a gente busca a vontade de Deus e sentimos-nos guiados para tomar uma direção em particular, e então a gente dispara na frente do tempo de Deus. A gente sai correndo. Bom, Deus é para fazer isso? É. Então eu vou fazer. A gente não pergunta como, a gente não pergunta onde, a gente não pergunta com que recursos, a gente não pergunta quando. Bom, Deus mandou, eu vou fazer. Perdemos o contato com Deus quando a tarefa se torna mais importante do que Deus.
Isso ocorre quando nós redobramos os nossos esforços para assegurar o sucesso. Tornamos críticos dos outros porque não nos ajudaram, não partilharam do nosso compromisso da visão. E fazemos com que a impaciência se volte para nós. E a terceira maneira, é a mais difícil de romper, é quando nós confundimos o nosso valor com o nosso desempenho. Essa é complicada. Sempre somos tentados a assumir que somos amados por Deus pelo que fazemos e não pelo que a gente é. Ou seja, se eu faço muito para Deus, então eu sou amado dele. Se eu não faço nada, Deus não me ama. Não é assim que a coisa funciona. Deus, Ele me ama independente das coisas que eu faço para Ele. Aliás, as coisas que eu faço para Deus é porque eu o amo. Não é uma imposição dele. Senhor, eu te amo. Então, aí eu faço as coisas para o Senhor. Terceira coisa, perfeccionismo. O próximo aspecto do complexo de Elias se relaciona muito bem com o anterior, perfeccionismo. E o profeta toma essa droga. Ele diz assim, não sou melhor do que os meus pais. Quem disse que ele que tinha que ser melhor que os pais dele? Quem é que falou para ele, ó, você tem que ser melhor que seus pais? O Senhor chamou ele para uma tarefa que lhe foi dada, mas não para se comparar com alguém, dizer assim, olha, você se compara com fulano, com ciclano, com beltrano. O significado bíblico de ser perfeito, guarde bem isso, é a executar a finalidade ou propósito para o qual nascemos. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 17, versículo 1, ele diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer que ele nunca mais ia pecar na vida dele? Não. E ele pecou depois. Significa que ele executou com maestria o propósito pelo qual ele foi criado. Ponto. Isso é ser perfeito. O apóstolo Paulo era perfeito? Não, mas ele disse para os discípulos dele, olha, imitem a mim porque eu imito a Cristo. Agora, por quê? Porque ele cumpria com maestria o propósito pelo qual ele foi chamado. Jamais nos contentamos com o que temos. Estamos sempre intranquilos com a realização dos outros. A gente fica se comparando se a gente é melhor ou pior que o outro. Elias, ele desejava sobrepujar os seus predecessores e todos ao seu redor. Então ele perde o contato com a sua humanidade e ele permite que o precioso dom da vulnerabilidade se tornasse ineficaz para lhe comunicar a graça de Deus. Ele deixou de se humilhar na presença de Deus. E muitos de nós conhecemos aquilo porque ele passou. Estabelecemos padrões que nem mesmo a gente consegue alcançar. Quarto lugar, isolamento. Perfeccionismo leva ao isolamento. É o fator seguinte quando percebemos aqui em Elias. No Monte Carmelo, ele disse assim, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só sobrou eu. Ele se esqueceu que Obadias, no capítulo anterior, 1 Reis 18:4, havia escondido cerca de 100 profetas do Senhor. Ele se esqueceu do povo que não se deixou se enganar por Jezabel. Foram 7.000 que não se dobraram os joelhos diante de Jezabel. Ele não estava sozinho. Mas Elias não podia perceber isso por causa do desânimo. Por causa do seu próprio temor. Por causa da sua própria paixão. Do seu esforço pela causa. Quando suas forças minguam, ou minguaram, de Elias, e Jezabel o ameaçou, tudo que ele pensou foi, eu fiquei só. O orgulho dele foi ferido. Ele abandonou até o fiel servo dele, ele deixou o servo dele lá e seguiu sozinho. Como não havia ninguém que partilhava da sua dor? Ele não tinha ninguém com quem conversar sobre o seu desânimo. O solitário ficou sozinho, porque ele mesmo quis. Olha, irmãos, há poder na cura das palavras de um amigo, quando ele diz para você, eu sei como você se sente, eu já passei por isso, já estive nesse momento que você está passando. A encarnação, inclusive, vista de um modo mais sublime, a encarnação de Jesus, expressa a capacidade definitiva do Senhor compreender o que a gente sente. Não há nada que nós não possamos suportar que o Senhor já não tenha enfrentado.
Deus conhece, Deus compreende, Ele se importa. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar sozinhos. Sozinhos não. Quinto, futilidade do futuro. O que é isso? Por desânimo, Elias chegou ao fundo do poço e ele considerou a futilidade do futuro. Ele estava tão amarrado a si mesmo que ele tomou a mensagem sarcástica de Jezabel como uma ameaça, como motivo para fechar as cortinas da história. Por que tentar? Que esperanças que eu vou alimentar? Ele havia perdido a visão da soberania de Deus. E o mais importante, ele havia desistido do significado do seu próprio nome. Elias significa Yahvé é Deus. Na realidade, Elias tinha se tornado o Deus de Elias. O que Deus pode fazer com o desânimo, como de Elias? O que ele fez foi exatamente o que ele estava pronto para fazer por nós. Eu fico entusiasmado a constatar que, como havia 5 elementos aqui, há algumas maneiras de Deus lidar conosco também. Então, como é que Deus trata Elias? Primeira coisa que Deus fez com Elias, mandou ele dormir. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: vai dormir. Está desanimado? Toma um sossega-leão e vai dormir. Para de incomodar quem está do seu lado. Ninguém aguenta mais o seu desânimo. Você chega e aquele desânimo que está com você parece um caminhão de lixo passando na porta da casa. Enche a casa daquele fedor e vai contaminando todo mundo. Parece que quando alguém coloca fogo em folhas secas do lado da sua casa. Aquela fumaça vai entrando, vai impregnando na roupa, vai impregnando no cabelo, vai impregnando em tudo quanto é canto. E você fica desanimado. O que Deus falou para Elias? Elias, vai dormir. Deus coloca Elias para dormir. Ele estava cansado demais para raciocinar e receber uma nova esperança. Ele estava muito cansado. Ele não ia conseguir receber nada de Deus. Então, uma dica para você, para conversar com alguém que está desanimado. Pode ser sua esposa, seus filhos, quem for que está perto de você. Primeira coisa, ó, vai descansar. Vai esfriar a cabeça, vai tomar um banho gostoso, vai dormir. Amanhã a gente conversa. É a melhor forma de você tratar com o desanimado. Aliás, é a primeira forma de você tratar com ele. E se você está desanimado, faça isso. Toma um sossega-leão, não é pecado não, tá? E vai dormir, meu irmão. Vai descansar. Pastor, mas eu estou tão desanimado que eu não consigo dormir. Por isso que eu mandei você tomar um remédio. Toma um remedinho, sabe? Leia a palavra, peça para o Senhor descansar o seu corpo, vai dormir cedo, para de assistir aquele filme de terror antes de dormir, que você não vai conseguir dormir mesmo. Né? Então, vai dormir tranquilo, quando você levantar, você já vai estar novo. Olha que coisa interessante. Primeiro passo, então, para a gente sair do desânimo é amar a nós mesmos bastante para reorganizar a nossa vida de modo a dormirmos o suficiente. Passar hora em lazer. Meu irmão, quanto tempo você não tira férias? Quanto tempo você não sai com a sua família? Quanto tempo você não tem um momento com a sua esposa, com os seus filhos? A gente arranja tempo para tudo. Será que a gente arranja tempo para isso também? Para descansar? Para ter o sábado? O sabá? O descanso? Como é que é? Você tem que colocar isso na sua agenda. O problema é que nós estamos deprimidos quando pensamos em redobrarmos os nossos esforços. Quando a gente está deprimido, a gente pensa que se a gente multiplicar os nossos esforços, a gente vai sair da situação que nos angustia. Eu vou trabalhar mais. Porque se eu trabalhar mais, eu saio dessa situação. Essa é a razão porque nós precisamos de amigos que reconheçam sinais que nos denunciam que nós estamos a ponto de estourar.
e deixar o universo com Deus, enquanto recobramos as nossas energias. Tem coisa que você não vai mudar do dia para a noite. A Mércia, ela tinha o costume de chegar na sexta-feira à tarde, depois das 4 horas, e começar a contar para a gente o problema financeiro que tinha. Sexta-feira à tarde, depois das 4 horas, sem conta branco aberto? Não. O que você vai resolver? Nada. Aí a gente passava o final de semana inteirinho angustiado. Eu falei, Mércia, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Você não vai me dar essas notícias de... Mas eu tenho que te dar. Não, me dá segunda-feira cedo, antes do banco abrir. Aí eu vou lá e resolvo a situação. Por que a gente vai passar o final de semana angustiado todinho até chegar lá na segunda-feira? Não. Vamos reorganizar. E a gente começou a se policiar nisso e em muitas outras coisas. Vai resolver? Não, não vai. Então vou deixar para outro dia. Ao despertar, Elias estava racional bastante para sentir fome. E aí ele sente fome, o que o anjo fala para ele? Levanta e come. Levanta e come. Ele levantou, comeu. E você vê como é que ele estava esgotado, ele caiu no sono de novo. Ele cai no sono. O anjo acorda ele de novo depois, manda ele comer e partir. Segunda coisa que Deus faz com Elias. Mandou que ele fosse para a sua presença. A primeira foi, mandou ele dormir. A segunda, vai para o monte. A viagem é longa. Quando Elias estava descansado, o Senhor fala para ele, agora é hora de você ir para o monte. O lugar onde Moisés se encontrou com Deus. O lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Ali foi o lugar da cura de Elias. Quando Elias chegou, o Senhor fez uma pergunta muito estranha para Elias. Qual foi a pergunta de Deus? Que fazes aqui, Elias? Ué, Deus mesmo que tinha mandado ele para lá? Ele não sabia que... Lógico que ele sabia, era conhecedor de todas as coisas, Senhor do universo. Deus queria ouvir da boca dele. Deus queria ouvir da boca de Elias, para ajudá-lo a conscientizar-se do que acontecia. E despertar os seus verdadeiros sentimentos. E a reação do profeta confirmou essa conscientização. Ele repetiu toda a situação que motivou o desânimo dele. O que foi? Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus de Israel, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Elias focalizou seus pensamentos e ideias. E era só Deus que podia lidar com essa causa de desânimo do profeta. Então, qual é a situação conosco? O Senhor faz comigo e com você. Aí é momento, depois da gente estar descansado, é momento da gente ir na presença do Senhor. É momento da gente buscar o Senhor em oração. E o Senhor vai perguntar para a gente o que você está fazendo aqui. O que está causando essa situação. Como é que aconteceu isso? E isso é uma expressão de amor para conosco. O Senhor não censura você pelo desânimo. O Senhor simplesmente pede um relato das suas circunstâncias e dos seus sentimentos para você entender o que é que está acontecendo com você. Para você compreender o processo da cura de Deus. Um modo infalível de cura para o nosso desânimo é nós desabafarmos diante do Senhor acerca de como nós nos sentimos. Em termos exatos. Abrir o coração, rasgar o coração. O Senhor deseja fazer a mesma pergunta que Ele fez para Elias, Ele faz para nós. O que você está fazendo aqui? Quando fomos desafiados a enfrentar a causa e como chegamos ao nosso desânimo, nós estamos no início do caminho de volta à saúde. Quando o Senhor nos chama para a gente tomar consciência do que está acontecendo, é o início do caminho de volta à saúde. Deus, Ele não argumentou com Elias a respeito da culpa que Ele transferiu para os outros. Ele transferiu culpa para os outros, só sobrou eu. Não sobrou nenhum profeta, não sobrou ninguém, só sobrou eu. A resposta dele foi o próximo passo para a cura. Ele mandou Elias apresentar-se diante dele na montanha.
A maior necessidade do profeta era renascer no seu relacionamento com Deus. Ele precisava de uma demonstração do poder divino e Deus manda. Primeiro vem o quê? Um vento muito forte, impetuoso, que fendia os montes, despedaçava as penhas que estavam ao redor dele. Depois veio um terremoto. A terra tremia debaixo dos pés de Elias. Finalmente, uma chama, um fogo muito forte, para fora da encosta da montanha. O que aconteceu? O profeta ficou abalado, ele ficou horrorizado diante das manifestações físicas do poder de Deus. Agora, o mais importante, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Foi só demonstrações do seu poder. Ele estava onde? No cicio suave. Uma experiência interior da graça de Deus no coração de Elias. O Senhor fala com ele num tom calmo e suave. Trouxe segurança para Elias. As demonstrações externas do poder de Deus estavam reunidas e a manifestação interior do amor e do ânimo de Deus. O vento de Deus apagou a tensão da autojustificação. Ele queria se justificar, Deus falou, vou mandar o vento. O terremoto no coração de Elias ajudou ele a passar do antigo fundamento do perfeccionismo para o novo fundamento de ser aceito e amado como ele era. O fogo de Deus extinguiu por completo a palha miúda do desespero e realimentou a boa chama da disposição para o serviço. O mais dinâmico dom de Deus para o desanimado é acender uma nova chama de esperança para o futuro. O entusiasmo retorna, a empolgação pelo Senhor e pela sua causa se inflamam de novo, e o fogo do Senhor é para as pessoas que estão completamente esgotadas. Terceiro e último lugar. Deus manda ele trabalhar. Elias, você já viu tudo isso, não viu? Eu te curei, Elias, agora você vai trabalhar. A cura final do desânimo de Elias foi trazer ele de volta para o trabalho. Ele não achava que ele era melhor que os pais dele, que ninguém, só ele tinha ficado, etc. e tal. O Senhor falou, peraí, não é só você que ficou, não. Mas vou provar para você que você tem valor. E você vai ungir 2 reis e um profeta no teu lugar. E ele foi ungir 2 reis. 2 reis ele ungiu. O Senhor lhe deu instruções específicas, fortalecendo a segurança do profeta de que Deus não desistira de Israel, que Deus não desistira dele e que Deus não desistira da história do povo dele. E ele recebeu ordens claras. Então a obra de Elias tinha um prosseguimento. Vai lá, unja Azael, rei da Síria, Jeú, rei sobre Israel, e eu tenho planos para você. Elias não tinha que carregar o mundo sobre os ombros. E para esclarecer isso o profeta, o que Deus faz? Ele informa de 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, que tinham permanecido fiéis. O isolamento de Elias foi curado pelo conhecimento humilde de enaltecedor de que ele não era o único homem fiel em Israel. O que Deus fez por Elias, Ele pode fazer por nós. O que o Senhor fez por Elias, Ele pode fazer no seu coração. As cinzas do desânimo podem estar latentes no seu coração, mas esteja certo de que o Senhor pode acender uma chama de novo. E Ele vai fazer, porque Ele não desiste da gente. Deus não desistiu de você, nós não estamos acabados. Nós não estamos destruídos. Preste atenção no vento. Sinta o terremoto do poder de Deus. Sinta o calor do novo fogo do Senhor. E o mais importante, fique atento, porque o Senhor vai falar com você. Sabe o que Deus diz para você? Ele diz assim, eu te amo. Jamais eu desistirei de você. Temos trabalho para realizar juntos. Você já não precisa trabalhar para mim. Deixa que eu faça o meu trabalho através de você. Eu sou o Senhor do impossível. Existe um cântico muito antigo.
É como se Deus estivesse cantando para nós. E Ele diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho e o meu trabalho é descansar no Senhor e deixar que Ele haja na nossa vida. Vá dormir. Depois vá à presença do Senhor, que Ele vai mandar você trabalhar. Tenha calma, que você vai sair da caverna, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos orar nesse instante. Fala com o Pai agora. Talvez você não esteja dentro da caverna. Talvez você esteja chegando lá. Você ainda está fugindo. Talvez você esteja lá no fundo da caverna. Aquela caverna escura, gelada, traz a você medo, angústia, desilusão. Nada vai dar certo. Ah, querido, Deus tem para você coisas grandes, coisas tremendas, coisas lindas Deus tem para fazer na sua vida, na vida da sua família. Eu queria que você colocasse teu coração diante do Senhor agora. Avalie onde você está. Talvez você não esteja lá dentro da caverna, mas você sabe de alguém que está dentro da caverna. Oh Deus, deixa o Espírito Santo conduzir você nesse instante. Se você tem estado desanimado por situações que têm assolado a sua vida, nós estamos encerrando essa série de mensagens. Nós vimos como é importante a gente manter a fé diante das situações difíceis. Nós vimos como é importante a gente reprogramar a nossa vida. E a gente está vendo hoje como é importante a gente sair da caverna. Elias, ele conseguiu sair da caverna porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você agora. E Ele diz que o seu desempenho não tem nada a ver com o amor que Ele sente por você. Ele te ama, independente do que você possa fazer por Ele ou para Ele. Você é querido de Deus, você é amado do Senhor. E porque nós amamos o Senhor, então aí a gente pode realizar as coisas para Ele. Eu queria que você colocasse teu coração diante dele agora. Fala com Ele, fala com Ele. Oh Deus. Eu queria te dar a oportunidade nessa noite. Se você tem desanimado por alguma situação, não importa se você esteja caminhando para a caverna, dentro da caverna ou na beirada dela, mas você reconhece que essa mensagem serviu para você de alguma forma. Eu queria que você ficasse em pé onde você está. Em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Fala para Ele baixinho no seu coração a causa do seu desânimo, a causa da sua depressão. Fala para Ele. E se você não conseguir expressar isso em palavras, pode ter certeza que o Senhor sabe tudo que o nó na garganta significa. O Senhor sabe tudo o que as lágrimas significam.
Nenhuma só delas, nenhuma só são desperdiçadas. São orações ao Senhor. Hoje Deus vai começar um processo de cura na sua vida. Hoje Deus vai começar o processo de cura no teu coração. E Ele vai começar a retirar você da caverna. Ele vai começar a tirar você dessa caverna que você tem estado. Ele vai colocar você para fora. Ele vai dizer: meu filho, minha filha, a hora é agora. Eu vou tirar você. Eu vou começar esse processo, mesmo que eu fiz com Elias, eu vou fazer com você. Senhor, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Muitas vezes estamos desanimados, Senhor, com situações que escapam do nosso controle. É como tentar segurar a areia com as mãos, Senhor, vai vazando pelo meio dos dedos e a gente não consegue segurar, Pai. E a gente fica desanimado, a gente fica abatido, a gente se sente destruído, nos sentimos um nada. E muitas vezes a gente faz como Elias fez, a gente pede a morte, porque a gente não consegue enxergar a situação que está lá na frente. A despeito de tudo que a gente já passou, a despeito de tudo que a gente já viveu, Senhor, Elias, ele tinha multiplicado o azeite da viúva, ele tinha ressuscitado, Senhor, um menino, ele tinha, Senhor, orado e não tinha chovido durante 3 anos e meio. Senhor, coisas lindas haviam acontecido no ministério de Elias, mas mesmo assim ele caiu no desânimo, mesmo assim ele caiu na angústia. Senhor, isso mostra pra gente que Elias era homem como nós, e que se o Senhor pode fazer aquilo com Elias, de restaurá-lo, o Senhor também pode fazer com a gente. Senhor, por isso, em nome de Jesus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo que está nesse lugar possa invadir o nosso coração e colocar um ânimo novo na nossa vida, colocar um ânimo novo no nosso casamento, colocar um ânimo novo no relacionamento com os nossos filhos. Senhor, que o Senhor venha com uma injeção de ânimo no nosso coração e, Senhor, aponta o caminho para a gente sair da caverna. Senhor, chega de viver escondido na caverna. Chega de viver na escuridão, Senhor. Nós queremos viver na luz. Nós queremos seguir na luz. Nós queremos andar na luz. Nós queremos andar com o Senhor. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente a sair da caverna. Ajuda a gente a ver que o Senhor ainda está com a gente. Ajuda a gente a entender que o Senhor ainda nos ama. Ajuda a gente, o Senhor, a entender que o Senhor quer o melhor para a gente. Ajuda-nos a sentir o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Reata, Senhor, os nossos laços contigo. Somos Teus filhos. Te amamos, Te servimos, Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Rei, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Não há, Senhor, não há, Senhor, resposta sem o Senhor. Nós Te amamos, Pai. Faz a Tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: tenha calma, você vai sair da caverna. Amém. Dá um abraço gostoso no teu irmão. Aleluia. Deus é contigo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente estar junto aqui. Deus te abençoe, viu? Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém?